Pessoal, falando um pouquinho agora da ferramentinha de valuation que a gente montou para vocês, vou trazer uma queridinha aqui do Henrique Stewart, que é o... Queridinha nada, foi o maior pesadelo da época de faculdade, que a gente teve que ficar 6 meses fazendo o valuation dessa empresa. Obviamente foi o primeiro valuation que a gente fez na vida, mas demorou muito tempo para fazer, né? E eu quero até ver o resultado disso aí, porque deve ser assustador para a gente que gastou ali aquele tempo fazendo. A IA cuspir isso, assim, em 10 segundos. Aqui a IA não joga o valuation pronto, tá? A ideia é municiar a pessoa para entender a empresa, ter um overview, além do qualitativo, agora a gente entra nos números efetivamente, que é a parte mais legal. Então filtrei o que eu não quero ver lá no score, peguei a empresa, entendi e agora eu vou ver, tem um setup legal qualitativamente, vale a pena comprar? Então a gente tem toda a parte de métricas aqui, que a gente consegue acessar tanto nos rankings lá também, uma visão de negócio já consolidada, já trago a nota qualitativa aqui da empresa de novo, para a gente nunca esquecer dela, que é um ponto bastante importante aqui. Porque o valor tem que estar 100% atrelado ao qualitativo, né? O número vai só representar o que o qualitativo está falando. Exatamente. Se eu pegar aqui nos últimos 5 anos, pessoa que comprou Raia Drogasil nos últimos 5 anos está perdendo 8,5%, mesmo com essa alta do Ibov. Mas se eu pegar o histórico máximo aqui de Raia, ela já subiu 756%. Então, a gente vê que ela está um pouquinho de lado, mas é uma empresa com um ROIC extremamente saudável, de 15,1%, apesar da Selic mais alta, acaba machucando, né? Imagino que é até por isso que ela está um pouco de lado, mas uma receita crescente, com CAGR de 22,9%. Aqui a gente tem uma opçãozinha também, tá, pessoal, de trazer a receita em termos reais. Então, olha como que é diferente aqui, tá? Na hora que eu ligo esse toggle, eu vejo essa receita crescente, etc. Mas na hora que eu ligo o real, eu vejo que a receita dela, em termos reais, em 2025, caiu. Então já muda um pouquinho a percepção. Esse toggle de IPCA aqui é bem legal, que a gente não vê nas outras ferramentas, tá, gente? Mas é uma empresa que a gente, apesar dessa mudança de margens, ela está sempre com margens positivas, não chega no negativo, consegue entregar uma rentabilidade até ok. Em questão de lucro por ação também, aqui a gente está usando em termos reais, tá, gente? Então a gente vê ele patinando aqui para 2025, mas ainda vemos um ciclo de caixa ok, então a gente consegue ter um overview de todos os financials da empresa aqui nessa parte. Histórico de dividendos, etc. E aqui embaixo a gente tem os preços justos por métodos clássicos. Então tem Graham, Basin e Gordon. Graham a gente olha o PL máximo em PVP e quanto que eu quero de margem de segurança no ativo. Basin eu vou olhar quanto que eu quero de dividendo versus quanto que a empresa pagou de dividendo efetivamente. Então esses 3 modelos aqui, e Gordon basicamente dos 3 é o primeiro que eu vejo algum tipo de crescimento futuro. Eu coloco quanto que a empresa vai crescer e minha taxa de desconto e calculo qual seria o valor justo com base no DDM. Então, o que ela pagou efetivamente de dividendo. Esses modelos acabam não precificando muito bem empresas não pagadoras de dividendos que estão em crescimento, retém capital, tal. Se eu tenho um ROI mais alto, eu deveria até reter o capital para ficar com ele lá dentro. O legal, ali até voltando no Gordon, né? É uma conta que não é tão difícil de fazer para quem entende minimamente do mercado, né? Você vai pegar o lucro por ação, o dividendo por ação, vai dividir por I menos G ali. Só que quando você tem essa barrinha para ficar brincando, né? Você vê na hora, cada oscilação, o que vai impactar no resultado, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o dividendo dos últimos 3 anos, o CAGR desse dividendo de Raia é 20%. Eu vou comprar esses 20% de crescimento. Nesse preço implícito, eu tenho, vamos falar, no preço que Raia está hoje, de R$22, eu tenho implícito um crescimento de 10% ao ano. Ela vai conseguir crescer 10% ao ano ad eterno? Aí é o que vai dar análise de cada um, etc. A gente consegue, mas a ideia aqui é justamente ver essa sensibilidade. Nesse preço que eu estou pagando hoje, tem um crescimento de 10,5% embutido. Então, o modelo de Gordon a gente já consegue fazer isso. E aqui embaixo, acho que é a parte que brilha aqui dessa ferramenta, tá? É um modelinho de valuation, efetivamente, que a gente faz toda a parte de custo de capital aqui em cima. A gente já traz a taxa livre de risco, beta, o que eu tenho de RP, e aqui vocês vão ver que a gente usa a nota qualitativa de novo, tá, gente?
porque é o prêmio que eu coloco. Uma nota maior, eu tenho menos prêmio na minha taxa de desconto, porque a empresa é melhor. Eu exijo um retorno menor no meu equity, porque a empresa é de qualidade. Então, eu aceito pagar um pouquinho mais caro. Traduzindo, é isso. Eu aceito pagar um pouquinho mais caro. E aqui, basicamente, a gente tem uma projeção dos financials da empresa. Eu consigo ir brincando aqui com as margens. A margem da RAI é bem constante, etc. Tudo aquilo que você montou no modelo de valuation, eu consigo pegar aqui, mas aqui eu venho com umas premissas preenchidas, tá, gente? Mas elas são basicamente a média dos últimos anos. A ideia é que vocês brinquem aqui com a ferramenta, mudem as premissas, etc., para a gente chegar no preço justo aqui da empresa. Só de não precisar criar uma planilha do Excel do zero com cada uma dessas informações, só Exato. mudar aí os percentuais já facilita muito. Exato. Aqui, provavelmente, vamos colocar ela mantendo a eficiência do último ano, sem nenhum ganho de eficiência no longo prazo. É uma empresa que vai me gerar 3,5 bi de EBITDA desse ano, 1,5 bi de lucro líquido, tá valendo... Basicamente, eu faço toda a DRE, faço todo o fluxo de caixa, chego no ciclo de caixa certinho, etc., coloco a porcentagem de investimento, a gente vê que ela está até diminuindo aqui, eu vou até ajustar, mas ela tem que estar alinhado com a minha depreciação e amortização, está em 4,5, a empresa vai crescer, não tem como baixar esse 3,7. Mas é a empresa para gerar 1 bi de caixa por ano. Mas, olhando aqui por valuation, já com esse ajuste ali de SG&A que eu fiz, eu chego numa TIR implícita de 5,4%. Se eu tenho um tesouro me pagando 7%, não faz sentido eu trazer isso aqui para dentro da minha carteira, eu chego num valor justo de 7,31%. E aqui, para quem ainda, aqui eu especificamente fiz muito valuation na minha vida, tá, gente? Então eu tenho um pouquinho mais de sensibilidade, mas para quem ainda não tem, a gente tem uma ferramentinha de IA aqui também que ajuda a tudo aquilo que você fazia um modelo lá no IBMEC com Marcos Camargos, né, eu imagino, chegava, não, Marcos, isso aqui, o que você acha, tal. Aqui é justamente a IA te ajudando, treinado um pouquinho para avaliar seu valuation, e aqui eu consigo ver, assim como eu tenho as barrinhas ali no modelo de Gordon, eu consigo ver isso aqui já estratificado no modelo de DCF, de fluxo de caixa descontado. Então eu consigo ver aqui que, se meu G perpétuo for para 6,5, já vai para 10. Então eu ajusto aqui e eu consigo ver, se ela conseguir diminuir o CPV e meu crescimento de receita for mais alto, eu já chego num valor de 15. Então, o modelo de valuation é aquele negócio, né? É muita arte. Exato, é a parte da arte que é o difícil de estratificar do modelo de valuation, né? A planilha aceita tudo. Eu já vi modelo, eu trabalhava em consultoria antes, a gente fazendo a marcação de Belo Monte, por ser muito alavancada, você usar a projeção diferente de cada banco. Então, você pegava a projeção do Bradesco, do Itaú e do Santander. O valuation variava 30%, entre a média, né? Então 30% para cima e 30% para baixo, só por causa de projeção de alguma coisa do banco. Então a ideia aqui é justamente estratificar essa parte de arte. E o mais importante disso é porque, assim, quando a gente faz um valuation, chega lá que o prejuízo da ação sei lá, naquele caso estava R$7, se não me engano, né? Isso. Estava R$7. O preço da ação hoje é 22. Por que é 7? A pessoa nunca vai cravar um valuation certo. Sempre vai ter uma margem ali de segurança mesmo, que você tem que entender a sensibilidade desse 7 em relação a mudanças de cenário. Então, se a taxa de juros muda, vai mudar de 5,8 para 9,3, por exemplo. Se o crescimento da empresa muda, vai mudar também. Então, tem que fazer essa análise de sensibilidade, porque é aquela arte, você tem que chegar numa margem ali é um range, né? Você vai olhar, na hora que você está fazendo a alocação de capital, a gente vai entrar nessa parte de betas, etc., mais para frente, é justamente isso. Qual que é a minha sensibilidade a juro? Aqui no modelo a gente consegue pegar um pouquinho disso mais, e aqui embaixo é justamente o veredito da IA. Já falou que é um modelo extremamente conservador, provavelmente está um pouquinho batido, a gente não refinou tanto, mas ele pega exatamente, ele vai no detalhe, velho. Você vai ver aqui, a premissa que eu mexi, que foi SG&A, ele já falou, agressivo.
É a única premissa notavelmente otimista do modelo e fora do histórico. Os outros demais, pô, aqui 70.2 está no topo do range, crescimento tá uma premissa razoável com o histórico, a gente usa um fade lá na frente. Então isso ajuda a pessoa física, não... Talvez a palavra é igual uma IA, tipo, a IA alucina, né? Mas às vezes uma pessoa física pode alucinar também na análise e a IA ajuda a manter o pé no chão ali. Exatamente, a ideia é ser não é dar um guidance para o seu valuation, te levar para isso, tanto que a gente colocou depois, porque o cara performa e fala, pô, isso aqui tá legal, vou rodar a análise de IA. Aí ele vem aqui, lê e fala, pô, realmente, será que meu SG&A em 18.5 versus o histórico lá de 20 faz sentido? Uhum. Não sei. CAPEX, já deu um ponto de atenção. 3.7 é o piso da faixa histórica. Se a empresa parar de investir, ela não consegue crescer o tanto que você espera que ela cresça. Então, é um ponto relevante. Capital de giro ele deu como adequado e uma taxa de desconto conservadora. Aqui, para quem nunca fez valuation, tá, gente? A gente tem as tabelas de sensibilidade ali, mas é o ponto mais relevante. Às vezes você tem um valuation perfeito, premissas perfeitas, tudo perfeito, mas você errou na taxa de desconto, seu modelo está 30% para cima e... Que é o que mais vai impactar ali também na perpetuidade, né? Que é onde grande parte do valuation da empresa normalmente vai estar. Aqui inclusive a gente tem nas tabelinhas aqui de cima, tá, um check, que é perpetuidade como valor do EV. Eu particularmente não gosto de comprar perpetuidade, porque eu estou comprando algo que não aconteceu ainda. Eu quero comprar uma empresa que vai me gerar caixa agora. Então a gente já deixa esse check aqui, se passar... Eu já não gosto, acima de 50% é normal, mas eu já não gosto muito. Eu já fico um pouquinho de olho atrás, mas ele já fica vermelho aqui quando está acima de 80%. Então, para uma empresa de muito crescimento, etc., você comprar perpetuidade num ambiente de juro alto ainda, é pior ainda, né? Pô, se meu juro me paga 15% ao ano, eu vou esperar 10% para receber o fluxo da empresa. Muito tempo esperando. Esse valuation aí dá para eu compartilhar com meus amigos? Dá demais. Aqui a gente ele dá toda a métrica, etc. A gente consegue salvar essa análise. Salvando essa análise, eu tenho um linkzinho de compartilhamento que eu posso mandar para o meu amigo e falar, fiz esse valuation aqui, dá uma olhadinha, vê se faz sentido. Ele recebe sua tese pronta, além de, comprei, já coloco umas notas e tal, consigo salvar minha tese aqui, salvar meu preço-alvo, etc. Vocês vão ver que tem um consolidador de teses aqui para a gente ter tudo. Legal. Então, pessoal, de valuation é isso, a gente parte para as próximas.